Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, lá no Instagram da Saveiro, pra quem não segue, tá aí no primeiro link da descrição do vídeo, é @SaveiroSurf18. Lá, rapaziada, bastante gente tá me perguntando se minha Saveiro suspensão a ar, porque agora, como vocês sabem, eu fiz os trampos nela, né? Então, muita gente pergunta lá se ela é suspensão a ar, se ela é fixa, que suspensão que eu uso. E aí eu falei pra bastante gente já que eu uso suspensão a ar. E bastante gente tá me perguntando se é confiável, quanto custa, os valores, questão de manutenção, como que faz. Então nesse vídeo, rapaziada, eu vou estar falando pra vocês tudo suspensão a ar. Se compensa, se quais são as vantagens, se é seguro, se não é, se tipo, dá muito problema, entendeu? Então eu separei alguns tópicos aqui para falar para vocês o que eu acho e por que eu escolhi a suspensão a ar no caso da Saveiro. Fechou? Então, rapaziada, o primeiro tópico que eu separei para vocês é tudo que uma suspensão a ar é constituída. Ela é constituída por bloco de válvula, cilindro, compressor, mangueira e aqui temos o controlezinho, né, que bastante gente conhece. Eu uso algumas coisas da Tebão, não é um kit padrão deles que eu comprei, que se você entrar mais ou menos no site deles, você tem um kit dele padrão lá, sei lá, você coloca suspensão ar para Saveiro, suspensão ar para Celta, para outros carros, então já tem um kit padrão para aquele carro, mas eu não aderi a esse kit padrão porque eu queria que o meu carro baixasse bem e levantasse bem. E o deles lá é um kit padrão. Então, se você já não faz uma ponta de eixo, talvez, se você não faz algum outros trampos no carro, talvez você utilizando a suspensão a ar, que para alguns benefícios é baixar bem o carro quando ele estiver parado, isso não vai acontecer. Então, eu optei por fazer o que? Eu fui até um lugar onde eles montam lá. E lá eu escolhi a suspensão a ar. E aí, o que eu pedi pra pessoa fazer? Que ele comprasse o kit, questão de mangueira, bloco de válvula e cilindro, que isso é querendo ou não, é um padrão, entendeu? E eu pedi para que eles fizessem uma bolsa e um amortecedor do que eu queria, da medida que eu queria. Então meu carro ele baixa bem e ele levanta não tão bem, mas por quê? Porque eu fiz todos aqueles trampos que vocês sabem aí nos vídeos anteriores, que foi a caixa, levantar, assoalho, essas coisas. Então ele não vai levantar tão bem assim por conta disso, por conta da ponta de eixo também. Então a suspensão a ar no meu caso é mais para o que? Eu uso esse carro aqui mais para evento também, então não tenho tanto porque levantar bem, não uso ele no dia a dia. Então esse carro aqui para mim é o que? Andar numa altura que seria numa altura que eu fosse montar fixa, mas quando eu parar ele, eu baixo ele para zerar, entendeu? Então esse foi o meu intuito com a suspensão a ar. Que no caso, no meu caso, os equipamentos ficam aqui atrás do banco. Que aí aqui eu tenho o compressor, eu tenho o bloco de válvula ali atrás, e aí as mangueiras são as prensadas, ó. São as mangueiras prensadas. E aí o meu cilindro, ele fica aqui atrás do carro. Ele fica ali embaixo, tá vendo? Aí aqui são as bolsas dos dois lados. Ali é o cilindro. E aqui eu economizo espaço, né? Porque aqui na traseira eu utilizo o som, para quem conhece aí do canal. Então ali fica o compressor com o bloco de válvula, ali o cilindro. E o legal da minha suspensão é que ele tem essa paradinha aqui, ó, de ligar e desligar. Esse negocinho aqui. Então quando eu quero que o compressor desligue, ó, se eu apertar aqui, ó, ele vai ligar. Se eu fechar, ele desliga. E isso ajuda bastante no que? Para não roubar a carga da bateria do carro. Porque normalmente quando você deixa o carro desligado e parado, às vezes o compressor liga sozinho. Isso faz com que ele roube carga da bateria. Então toda vez que eu paro o carro, eu vou ali e desligo ele, o disjuntor. E aí o compressor não liga mais. Ele vai ligar só no momento que eu ligar o carro. E aí eu ligo para ele não roubar mais carga da bateria. Aí sobre questão de valores desse kit, foi um kit um pouco mais caro, porque eu optei por fazer questão de medidas da bolsa e amortecedor no meu gosto. Então foi um kit que na época eu paguei mais ou menos uns 4 mil reais. Só que era um kit meio que padrão. Como vocês sabem, também tem aquele sensor de posição, e no meu carro não tem, porque ela já zera no chão. Então eu não vi vantagens muito em colocar. Eu também não utilizo o carro todos os dias. Então eu optei por não colocar, e isso também ficaria um pouco mais caro. Fora os outros trampos que eu fiz na suspensão, entendeu?
Mas questão desse vídeo é só mais o valor da suspensão. O valor foi mais ou menos esse, mas dependendo do que você for fazer no seu carro, dependendo do que você for montar, dependendo da marca, tem kits de 2.000 até 8.000 reais. Então depende do que você vai pôr, se você quer colocar o sensor ou não, se você quer colocar um kit com cilindro de alumínio ou não. Eu não coloquei o cilindro de alumínio, que é um cilindro mais bonito, porque ele não fica à mostra, meu cilindro fica lá atrás. Então não tem por que colocar um cilindro mais caro, sendo que não vai ter diferença nenhuma. Fechou? Sobre a instalação, muita gente me pergunta, pô, é confiável, não é? Dá BO, não dá? Rapaziada, é assim, vai de profissional para profissional. Se você levar num cara que é um bom profissional, você não vai ter dor de cabeça. Eu falo isso porque eu já tive alguns amigos meus que tiveram suspensão a ar e tiveram dor de cabeça. Bolsa que não foi colocada certa, mangueira que não foi passada no lugar correto, algumas coisas que não estavam de acordo como deveria ser feito de verdade. Então, assim, tem muita gente que ainda tem um pouco de preconceito sobre a suspensão a ar, mas é porque ouviram de algumas pessoas que é ruim porque ele às vezes levou num profissional que não era tão bom assim, entendeu? Eu, particularmente, nunca tive nenhum problema, apesar de algumas bolsas minhas terem feito alguns furos, porque no meu caso, o meu carro é muito baixo e a bolsa ela ficava junto com o amortecedor aqui atrás, então ele ficava muito perto da roda. E como vocês viram no vídeo aí que eu mostrei onde fica o cilindro, eu passei a bolsa do amortecedor pro eixo, então esse problema acabou. Mas era porque meu carro era muito baixo e eu ainda não tinha passado a bolsa pro eixo. Mas eu estava ciente com isso, então não é uma coisa que a suspensão a ar é ruim, foi porque eu ainda não tinha mudado, entendeu? E sobre as mangueiras, existem as mangueiras prensadas e as mangueiras de PU. As mangueiras prensadas elas aguentam muito mais pressão do que as de PU. As de PU normalmente elas com o tempo elas ressecam muito mais fácil e, e elas também aguentam menos pressão. Isso para carros que é igual ao meu que eu utilizo som é um pouco ruim. Por isso que eu também optei pela mangueira prensada, porque aí ela aguenta um pouco mais de pressão, porque eu utilizo muito peso na caçamba, entendeu? Essa é a única diferença. Ah, mas mangueira Prion não dá BO? Pode ser que dê se você não fizer a manutenção, se você ficar por muito tempo no carro. Essas mangueiras prensadas ela aguenta por muito tempo, coisa de 10 anos, lógico, se você fizer as manutenções corretas. Já a mangueira de PU, mesmo se fazendo a manutenção, é legal você trocar de 2 em 2. Tem gente que amigos meus que tem mangueira PU e troca de 1 em 1 ano, porque ela com a caloria ali do motor, pode ser que ela dilate um pouco pela pressão da suspensão que manda para as bolsas, entendeu? Vamos lá, os benefícios da suspensão. Os benefícios para mim sobre a suspensão a ar é o seguinte: conforto. É uma suspensão que para mim é muito confortável e questão de regular a altura. Às vezes você precisa entrar em algum lugar, às vezes você precisa fazer alguma coisa e seu carro você ficar preso ao seu carro se ele for fixo. Às vezes você precisa ir num sítio, algumas coisas assim, entrar em algum lugar e você não consegue porque seu carro é fixo e ele não levanta. Então assim, é o que bastante gente tem fixa fala que é o botão do arregão, que todo lugar que você chega você levanta o carro. Mas pra mim é uma coisa que eu prezo muito pela estética do carro, então se meu carro fosse fixo e eu fosse num lugar assim, eu ia acabar estragando meu carro de bobeira. Então, assim, pra mim é muito melhor eu ter um carro que eu consiga ir pra qualquer lugar, um carro que eu ligue o carro e consiga ir sem dor de cabeça pra todos os lugares. E quando chegar no rolê, eu chego no rolê e faço daqui, ó. Vem aqui, aperto no todo baixo. E o carro fica nessa altura. Entendeu? Então aí quem que rouba mais a cena no rolê? O fixa, quando o carro tá parado, o fixa ou o ar todo baixo? Com certeza na foto o ar vai parecer muito mais bonito, porque na foto não fala o que é ar, o que é fixa. Então assim, eu optei a suspensão a ar por isso. Comodidade, conforto extremamente bom e isso, rouba a cena em todo lugar que passa, porque eu consigo andar na altura que eu iria andar na fixa, mas quando eu paro eu ainda consigo baixar mais ainda. E rapaziada, sobre manutenção, a manutenção que eu faço nesse carro, eu mesmo faço, questão de limpar bloco, essas coisas assim, questão mais de bolsa, amortecedor. Faz pouco tempo que eu fiz, então acho que eu fiz uma manutenção só. A manutenção na verdade é só você dar uma olhada para ver como que a bolsa ela tá, se ela não tem muita fissura ali
com intenção de já tá bem velha e estragada, mas faz pouco tempo que eu tenho, então isso ainda não tá. E questão de bloco de válvula, eu mesmo que limpo, é muito fácil. Você tem vídeos na internet explicando, os vídeos aí no YouTube explicando como que faz. Então eu mesmo faço em casa com um WDzinho, você tira a válvula, limpa ela bonitinho, porque no meu caso, como eu tenho um cilindro, o meu cilindro não é o de alumínio, é o de ferro, e quando o compressor ele gera o ar, ele gera também umidade, talvez vá água para dentro do cilindro. E essa água que vai para dentro do cilindro, na hora que ela joga o ar para a bolsa, ela vai junto com a água e isso gera ferrugem, porque é ferro. Então as válvulas elas ficam às vezes bem sujas, com aspecto de ferrugem mesmo. Então você tem que estar sempre limpando por que você tem que limpar? Porque senão seu carro sobe torto, às vezes ele vai levantar do nada, abaixar do nada, entendeu? Então você tem que deixar as válvulas sempre bem limpinhas para que isso não aconteça. E na verdade eu fiz isso uma vez só e nunca tive nenhum problema, entendeu? Mas é legal você fazer mais ou menos isso de uns 6 em 6 meses. Lógico, vai depender do uso, do que você usa o carro. Meu carro, como ele ficar parado a semana inteira, utilizo mais de final de semana. São poucas vezes que eu uso na semana. Então, ela não tem tanto isso para fazer, entendeu? Eu faço isso mais ou menos de 1 em 1 ano. E quando eu vejo que já tá na hora. E daí, rapaziada? Como vocês sabem aqui o controlezinho, eu utilizo o da Tebão, entendeu? E o meu carro, na verdade, ele não vai levantar muito, né? Porque, como vocês sabem, que para quem é mais antigo no canal sabe que eu fiz algumas modificações em questão de suspensão e ela não levanta muito. Ela vai levantar a traseira mais ou menos até o pneu. Por quê? Porque ela baixa bem. E questão de conforto, eu já mostrei em alguns outros vídeos, ó. Quando eu baixo todo o meu carro, ó, tô baixando o carro, ó, que estão aqui do lado. Ela encostou no chão, aqui encostou no chão. Só que a bolsa, ó, a bolsa ela não tá toda vazia ainda. Ó, se eu apertar mais, ela ainda abaixa mais ainda, ó. Tá vendo? Então na hora que eu for erguer o carro, ó, ela já tá com ar, o carro ainda não saiu do chão e já tá com ar. Isso influencia no quê? Isso influencia no conforto, influencia na durabilidade da bolsa, porque como eu ando muito baixo com o carro, então eu consigo andar com mais ar dentro da bolsa para não estragar a bolsa, entendeu? Então é isso daí, rapaziada. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. E esse foi mais um vídeo explicativo aí pra vocês. Bastante gente lá no Instagram da Saveiro tava me perguntando por que eu uso ar, se é bom, se não é. E esse daí foi mais um vídeo. Então é isso daí. Compartilha, deixa o like e se inscreve no canal. E tamo junto, até o próximo vídeo.